semanas atrás, estudo sobre oração. Terminamos Hebreus, estamos 1 ano estudando os Hebreus. E quando Paulo termina os ensinos que ele precisava comunicar aos Hebreus, ele termina o livro dizendo: orai por nós. E nós aproveitamos o versículo do autor de Hebreus, que não foi Paulo, a Bíblia não informa que foi Paulo, falando sobre oração. Depois que ele ensina tudo, a única coisa que ele pede em troca, oração. E nós começamos a conversar sobre o poder da oração, o valor da oração. Essa coisa a respeito da qual a gente fala muito, mas faz pouco. Da qual a gente diz acreditar, mas na prática não mostramos a mesma coisa, mas que a Bíblia diz que é fundamental. E nós começamos a estudar por que a gente tem que orar. Aí nós fomos a Efésios capítulo 6. Vamos a Efésios capítulo 6, só para relembrar. Efésios capítulo 6, quando o apóstolo São Paulo escreve à igreja que estava na cidade de Éfeso, ele diz que, no final da sua epístola, que aquela igreja tinha que se revestir de toda a armadura de Deus. E nós aprendemos para que isso? Para que eles pudessem resistir no dia mau. Vimos lá em Efésios 6, 13. Tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, fazendo alusão inequívoca de que dias maus acontecem na agenda de qualquer um. Diz que a gente tem que tomar a armadura de Deus, não é para que nós sejamos livres do dia mau, não. É para que nós pudéssemos resistir no dia mau. Dias maus são inevitáveis. Ninguém tem só dia bom na semana. Todos nós passamos por dias maus. Eu ouso a dizer, os dias maus hoje em dia são mais numerosos do que os dias bons. Mas também o texto está dizendo que, embora eles sejam maus, se nós estivermos revestidos de toda a armadura de Deus, nós resistimos todo dia mau. Que venham os dias maus. Dias maus não são problemas para os filhos de Deus. Amém ou não, igreja? Dá uma catada para o teu irmão e fala assim: dia mau não é problema para você. Se dia mau não é problema, qual é o problema? A ausência da armadura. A ausência da armadura. Então Paulo vem e diz que a gente tem que tomar toda a armadura de Deus. Então ele fala, ele pega a figura de um soldado romano, fala o que o soldado romano carrega no peito, na cintura, no pé, na cabeça, na mão. Fala do escudo, da espada, do elmo, da couraça, da bota, do coturno, não é? E no versículo 18, depois que ele fala de toda a armadura, ele diz: pois bem, agora vocês estão armados, mas não podem se esquecer do primordial. Versículo 18 ele diz lá: com toda oração e súplica, que mais? Orando em todo tempo no Espírito, para o mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele diz: toma a armadura, mas lembre-se, com toda oração e súplica. Paulo diz que não adianta armadura se não tiver oração. Tem que ser toda a armadura de Deus. Então, a oração é fundamental. A oração está na lista não das coisas muito importantes. Repita comigo: oração não é muito importante. Oração é imprescindível. Dá para entender a diferença? Dá? Oração não é muito... Orar é muito importante, pastor. Não é. Orar é imprescindível. Para quem quer, evidentemente, viver uma vida equilibrada. Quem está satisfeito de ser jogado no fogo, no gelo, amém. Dá uma oradinha quando você puder, de vez em quando, né? Mas quem está querendo viver uma vida equilibrada, a despeito dos dias maus, oração faz parte das coisas imprescindíveis e não das coisas muito importantes. Quem acha que oração é muito importante, vai ralar mais do que quem acha que oração é imprescindível. E uma vez que nós acreditamos nisso, já falamos sobre isso, nós entramos num campo prático. Por que, pastor, que a gente precisa orar? Além de sabermos que ela é imprescindível. Nós aprendemos em 1 Samuel que primeiro orar ou não orar é pecado. Samuel disse: longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vós. Orar é importante, deixar de orar é pecado. Então, quando eu deixo de orar, inclusive pelo meu irmão, eu peco. E nós já aprendemos, como diz Isaías, não que a mão do Senhor não esteja estendida para que possa salvar, ela não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos fechados para que não possa ouvir. Não. Isaías está dizendo: a mão do Senhor está estendida sobre a tua cabeça.
Os ouvidos do Senhor estão abertos à oração que se faz nesse lugar. Mas os vossos pecados fazem o quê? Divisão entre vós e o vosso Deus, de modo que não vos ouça. Deus está ouvindo, os ouvidos dele estão escancarados. Sua mão está aqui ó, debaixo, em cima de você, para te tirar, para te livrar, porque você o amou. Lembra que nós falamos isso no início. Mas o que faz a separação entre vós e o vosso Deus? O pecado. Deixar de orar é pecado. Um desses pecados é deixar de orar. Então a oração tem que fazer parte do cardápio do cidadão. Como você almoça todo dia, 2 vezes, ou come 2 vezes de manhã e de noite, almoço e janta, coloca oração no teu cardápio. Mas não é, irmão, aquela oração de desencargo de consciência. Né? A gente senta para orar e senta lá na mesa do trabalho ou de casa, né? Aí bota a mão nos olhinhos, assim, ó. Para que as pessoas imaginem que a gente está orando mesmo. Né? A gente ora na hora de almoçar e na hora de jantar, mas que oração é aquela que a gente faz? Né? Uma vez, eu já contei isso aqui, uma vez eu sentei no restaurante para almoçar e eu vi alguém conhecido que certamente me conhecia também. Bom, se eu conheço vocês, imagina vocês a mim, né? Eu, quando olho para 1000, vocês quando olham para 1. Então é muito mais fácil eu ser conhecido por vocês do que vocês por mim. Mas eu entrei no restaurante e alguém me conhecia. Eu nem sempre que sento à mesa para almoçar, oro. Nem sempre que sento à mesa para jantar, oro. Pastor, isso é dá uma palavra aí, isso é um escândalo, uma vergonha. Isso é uma heresia. A gente tem que agradecer pelo alimento. Eu também acho. Mas está dizendo a hora que a gente tem que agradecer? Tem que ser na hora que senta à mesa? Não pode ser de manhã cedo, Deus, olha, eu quero nesta manhã te louvar pelo pão com manteiga que eu vou tomar agora com o pingadinho ali na esquina, na padaria. Te louvo porque eu sei que esse dia eu vou almoçar e o almoço não vai estar azedo, vai ser bom. Te louvo porque eu vou lanchar, vou jantar e vou ceiar. Eu te louvo porque eu vou comer mais do que eu preciso hoje. Em nome de Jesus, amém. Essa oração vale ou não vale? Vale. Aí eu sento na mesa, coloco o prato lá no self-service, começo a comer, aí depois aquela irmã, hoje na glória, né, passou perto de mim e falou assim, pastor, eu estou escandalizado com o senhor. O senhor sentou e não orou para comer. Eu falei, quem falou para a senhora que eu não orei para comer? A senhora agora lê meu pensamento? Não lê. E vou dizer mais. Qual o versículo na Bíblia que está escrito, quando orares, fechem os olhos? Está na Bíblia? Por que você fecha o olho para orar? Porque você vê alguém orando sem fechar o olho, pronto, é um escândalo. Aí, como é que pode? Orar de olho aberto. O pastor está orando e andando para lá e para cá no púlpito. Isso não é oração. Essa oração não passa nem... Aonde é que está escrito que a oração tem que ser de olho fechado? Convém que seja, mas não é obrigação que seja. Quando eu falo de oração, não falo daquela oração performática. Nós vamos chegar lá mais adiante, falar sobre devocional, porque quando a gente transforma a oração numa instituição, tem um horário para orar, tem uma forma de orar, tem um jeito de orar. Você logo, logo vai parar de orar. Todo dia, 7 horas da manhã. Se você perder o horário das 7, você já desanima. Puxa vida, cara, perdi o horário ontem, perdi o horário hoje. Vou parar de orar. Parou de orar por quê? Porque você estabeleceu um horário para oração. É por isso que você não ora. Fala assim para o irmão que está do seu lado. Quando você parar a Constituição, você começa a orar de verdade. Fala, Belém. Muito bem. Nós aprendemos que eu deixar de orar é pecado. Segundo, aprendemos quarta-feira passada. Por que eu preciso orar? Porque a oração é o que transforma meu encontro com Deus em relacionamento. Aprendemos que não só porque eu aceitei Jesus. Quem quer Jesus aqui? Eu aceito Jesus. Nós acreditamos porque mudamos de reunião, de religião. Esbarramos com o Espírito Santo de Deus, esbarramos com Deus no caminho, porque nós nos encontramos com Ele, começamos um relacionamento negativo. Você pode estar andando com alguém, dá um esbarrão em alguém, desculpe, me esbarrei com ele, mas não comecei um relacionamento com ele. Tem muita gente que se esbarrou com Deus num caminho, num tempo de dor, se esbarrou com Deus num vale, se esbarrou com Deus num tempo de enfermidade, se
Esbarrou-se com Deus num culto onde o Espírito Santo tocou no coração dele e ele se emocionou, ele tremeu, ele caiu, ele deu um esbarrão com Deus, o Espírito Santo de Deus, porque é mais forte que ele, jogou ele no chão, ele levantou, teve um esbarrão com Deus, ele acha que isso é o início do relacionamento, nem sempre. O que transforma meu encontro com Deus em relacionamento é oração. Porque o que Deus quer conosco é relacionamento. Ele é o noivo, nós somos a noiva. Ele é o esposo, nós somos a esposa. Quando marido e mulher são saudáveis, têm relacionamento, esse relacionamento do marido e a mulher saudável geram filhos, geram frutos. E um relacionamento de duas pessoas só se estabelece no diálogo, no encontro, no compartilhar relações vitais. Quando eu abro a palavra no relacionamento, Deus fala comigo. E como é que eu respondo a Deus diante do que Ele falou comigo? Através da oração. Quem não ora, deixa Deus falando sozinho. Quem não ora, pode vir à igreja todo dia e ouve a voz de Deus, mas quando não responde à voz de Deus, o que está acontecendo é um monólogo e não um diálogo. Relações não se estabelecem em cima de monólogos, tão somente em cima de diálogo. Duvido se você nunca mais falar com seu marido, se seu relacionamento continua. Duvido se seu filho nunca mais falar com você, só você com ele, essa relação de pai e filho seja saudável para ambos. É a oração que transforma o meu encontro com Deus em relacionamento. Quem não ora só se esbarrou com ele. Hoje, eu quero caminhar com você com mais uma motivação pela qual eu devo orar ao Senhor. Deixar de orar é pecado, orar é o que transforma minha relação com Deus. E o terceiro, está aí em Efésios capítulo 6, versículo 11. Não vou falar sobre tudo hoje, vou falar hoje e na próxima semana sobre esse tema. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para quê? Por favor, leia para mim bem alto. Para quê? Para poderdes permanecer firmes contra o que? Forte. Contra as ciladas de quem? Do diabo. Para poderdes permanecer firmes contra as ciladas de quem? Do diabo. Pois bem. Passa um pouquinho aos folhas da tua página do Novo Testamento. Vamos a 1 João capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5. Quem já abriu, diga amém. Versículo 8. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, quem? O diabo anda em derredor rugindo como leão. E procurando o quê? A quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé. Sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos, aonde? No mundo. Esse texto está dizendo que o diabo anda rodando como leão e rugindo, buscando a quem possa o quê? Tragar. E isso ele tem feito em todos os irmãos aonde? No mundo inteiro. No mundo inteiro. Lá em Jó, aquela reunião que houve lá, diante de Deus e todas as criaturas de Deus estiveram lá, diz também que Satanás estava lá e Deus perguntou, Satanás de onde vem? O que Satanás disse? Eu venho de rodear a terra e fazer o quê? Passear por ela. Lembra que eu preguei sobre isso aqui? A terra é o playground do diabo. É aqui que ele relaxa. Eu estava passeando pela terra. Estava brincando. Quem sabe com as suas criaturas. A Bíblia diz que o mundo jaz em quem? No maligno. Passa um pouquinho mais a tua Bíblia, vamos a Apocalipse capítulo 12. Apocalipse 12, 12. Já abriu? Sim ou não? 12, 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar. Por quê? Porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quem desceu até nós com grande ira? O diabo. Por que eu preciso orar? Porque existe um diabo. E porque o diabo é vivo e poderoso. Agora, com toda sinceridade, é fácil digerir a realidade da existência do diabo num tempo pós-moderno como o nosso? Eu não consigo digerir a existência do diabo facilmente, mas digiro. O diabo existe, pastor? Será que o diabo existe mesmo? Hoje, falar em diabo é quase cômico. Quase cômico. Porque a nossa mente secularizada
quase que interpõe-se a nossa fé no maligno. Hoje a gente não tem muita dificuldade de crer em Deus, alguns têm. A gente não tem dificuldade, mesmo que não seja crente, de ver um amigo que morreu, um parente que morreu, e mesmo sem ter fé na palavra, ou sei lá, em alguma coisa, eu acredito em Deus. Todo caminho leva a Deus, como se Deus fosse um bar da esquina. Mesmo que a gente tenha uma fé certa no Deus, uma fé errada no Deus certo, Deus existe. Aí a gente pode não acreditar em nada, mas a gente vê um corpo lá estendido no chão e a gente diz, este passou desta para melhor. E fulano passou desta para melhor. Ora, onde é o melhor? É o céu. Olha, fulano passou para o andar de cima. Onde é o andar de cima? Olha, ele foi se encontrar com um cara lá de cima. Quem é o cara lá de cima? Deus. Lá em cima onde é? No céu. Agora, no céu a gente tende a acreditar. No inferno é mais complicado. Você já viu alguém falar, esse aí passou desta para pior. Esse aí foi se encontrar com um cara lá de baixo. Já viu isso? Não, o inferno é aqui mesmo, pastor. Quem já ouviu isso? Não é verdade? O inferno é aqui mesmo. Oh, Deus. Eu tenho dito ao Senhor, se o inferno for aqui mesmo, no inferno eu tenho a minha esposa. Oh, glória. Oh, inferno maravilhoso. No inferno eu posso pregar a palavra e desenvolver a minha vocação. Eu tenho sentido na vida. Oh, inferno glorioso. Tenho amigos como os meus amigos. Tenho filhas como as minhas. No inferno tem Harley Davidson. Ó, que beleza. No inferno tem luz. No inferno tem picanha. Mal passada. No inferno tem Barra da Tijuca, Leblon, Ipanema. No inferno a gente viaja para Nova York. Oh, glória. Búzios. Que inferno é esse, irmão? Mas por que o cara fala assim? O inferno é aqui, pastor, porque a vida dele está o inferno. O inferno dele é subjetivo. Agora, um dia a gente está no inferno, mas depois a gente sai do inferno e a gente vai não sei para onde. Se o inferno é aqui, a gente pagou a dívida, o casamento estabilizou, o filho passou no concurso e, sei lá, foi curado. Se o inferno é aqui, quando a gente sai do inferno, a gente vai para onde? Eu não sei. Ele se torna terra. Nós temos mais dificuldade de acreditar nas trevas, no inferno, no diabo. Agora, desde o Gênesis, nós vemos a Bíblia falando da ação do diabo lá. Passa por toda a história da humanidade. E da palavra de Deus nós vemos a ação do diabo na terra. E durante muito tempo, o temor que o ser humano tinha pelo diabo era maior do que o temor que o ser humano tinha por Deus. Hoje, ainda há muita gente que tem medo do diabo. Quer saber de uma coisa? Tem muita gente que só serve a Deus por causa do diabo. Responda para si. Se não houvesse diabo e nem inferno, ainda assim você serviria ao Senhor? Ouvi um amenzinho lá, glória a Deus. Estou contigo no ave, irmão. Tamo junto. Agora, eu tenho certeza que há muita gente, pessoal, irmãos, não existe inferno. Eu estou fora desse negócio de Deus, de fé, de Jesus. Porque a relação com Deus é interesseira. Qual é o propulsor que te empurra para Deus? Medo do inferno. Aí a gente vê um monte de gente, pastor, será que meu pai não era crente, morreu, será que ele foi para o inferno? Pastor, será que meu marido morreu? A gente fica com medo do inferno terrível, da pessoa ir para o inferno, da gente para o inferno. E o inferno existindo me impulsiona para Deus, porque eu não quero ir para o inferno. Eu não estou nem tão interessado em ir para o céu, eu só não quero ir para o inferno. Por que a gente tem dificuldade de crer no diabo, embora a Bíblia diga que o diabo existe? Se, pense, irmão, esquece a fé, bota a fé de lado aí, só raciocina. Deixa o tic-tac funcionar agora. O sujeito diz assim, eu creio em Deus. Creio em Deus. Ora, por que crê em Deus? Tem resposta para isso? Não tem. Porque os que não são crentes, seja evangélico ou não tem dificuldade de crer em Deus. Eu creio em Deus, creio que Ele está por aí, mas todo mundo crê que isso aqui é a palavra dele, sim ou não? Não. Por que escreveu a Bíblia? Foi homem. Não acredito na Bíblia mesmo, não. Pois é lógico, tem lógica quem crê assim.
Eu acho que é lógico, é pertinente essa incredulidade. Foi escrito por homens mesmo. E se homem é o que eu sou e homem é o que você é, tem cabimento ou não tem? Tem. De modo que a fé não é uma coisa que Deus nos dá, que entendo se responde tudo, não. Pelo contrário, a fé é crer no incrível, é ver o invisível. A fé rema contra o lógico. De modo que eu creio em Deus porque eu decidi crer em Deus. A fé é uma decisão. Eu não tenho como explicar, como eu preguei aqui outro dia, como é que um profeta cai dentro do mar e um peixe engole o cabra e ele fica 3 dias no ventre do peixe. O peixe, porque vê que é um profeta mal criado, tem assim e vomita ele. Como é que esse cara sobrevive 3 dias dentro de um peixe? Eu não faço a menor ideia, irmão. Agora, como eu falei para você, porque eu resolvi crer, Deus me deu a graça de que a Bíblia diz que a fé é um dom de Deus. Se você crê, crê porque Deus quis que você crisse ou cresce. Se a Bíblia diz assim, olha, um profeta caiu no mar e o profeta engoliu a baleia. E a baleia ficou 3 dias no ventre do profeta, depois o profeta voltou ali e acreditava. Falou, pô, pastor, isso é idiotice. Pois é, eu me permito ser idiota. Eu nunca vou aceitar uma coisa dessa. Eu entendo você. Entendo. Agora, você que não acredita nisso, acredita em Deus por quê? Bom, a Bíblia foi escrita por homens. E Deus? De onde saiu a ideia Deus? Desde quando a ideia Deus existe? Por que a gente acredita que existe um cara lá em cima regendo todas as coisas? Da onde saiu o conhecimento de Deus? Da onde saiu a ideia Jesus? Quando é que isso entrou no planeta de forma que se tornou fé no coração do ser humano? Quando? Porque esse livro preto, ele vem falando desse Deus há 4.000 anos, um pouco mais. Mas a ideia de Deus é antes da palavra revelada. Antes. Como é que a gente pode entender isso? Esse livro, que é escrito por homens, diz que os céus manifestam a glória de Deus. E o firmamento? Anunciam as obras das suas mãos. Dizendo que a criação revela um Deus. Uma criação inteligente revela um ser inteligente que o criou. Uma coisa que não é inteligente não pode gerar uma coisa inteligente. Uma coisa que não raciocina não pode gerar uma coisa que raciocina. O nada não pode gerar o tudo. Mesmo que nós sejamos cientistas e optamos pelo ateísmo, porque o ateísmo também é uma opção, a crença também é. Pastor, eu creio na evolução, eu acredito no Big Bang. Legal, tem sentido, eu também creio na evolução das espécies. Agora, se houve um boom, o que explodiu? Alguma coisa explodiu, não explodiu? Dessa explosão, todas as coisas se formaram. Agora, o que explodiu? E se explodiu, quem criou essa coisa que explodiu? De modo que quando a gente pensa no ser metafísico como Deus, que é do bem, e que no inconsciente coletivo da humanidade, porque é do bem e é poderoso, ele nos guarda, nos abençoa, nos serve, veste a camisa do nosso time. Então a gente diz assim, eu creio em Deus. Porque nós temos uma tendência interesseira nisso. Agora, quando a gente fala do diabo, de um cara que veste a camisa do time inimigo, e esse cara vem para me matar, me roubar, me destruir, que esse cara está no inferno, gemendo, e que quem não trilhar o caminho de Deus vai para lá, a ideia de que quando eu morrer eu vou para o inferno se eu não aceitar Jesus, a ideia de que eu vou para a perdição eterna se eu não crer nesse Deus do qual a Bíblia fala, não, isso eu não quero. Por que a gente não acredita no diabo? Porque a gente tem uma tendência a rejeitar o que é contra nós, o que não autentica nosso status quo, o que não autentica a nossa conduta. Por que toda religião tem a simpatia do mundo? Qual é a tua religião? Sou budista, que sabe do budismo, não sabe nada. Qual é a tua religião? Sou Hare Krishna, que sabe não sabe nada. Na mídia, todo mundo, sou cientologista, como Tom Cruise. Como Madonna, que agora está na cabala judaica. E a gente vê toda a religião sendo aceita. Por que toda religião tem simpatia do mundo secular, mas o cristianismo não? Simples de entender. Porque
Nenhuma outra religião exige nada dos seus adeptos, nada. Do jeito que você está, fique, do jeito que você pensa, continue pensando, você não precisa fazer nada, basta crer em alguma coisa. Agora, vem Jesus e diz o seguinte, ó, alguém aí quer vir após mim? Eu quero, tio, eu quero. Pois bem, quer que isso seja bom na sua vida? Tio, eu quero. Pois bem, então para com esse negócio de tio, vou logo dizer uma coisa. Se quer vir após mim, quer que isso seja bom para você, primeira coisa que você tem que fazer, o que é? Negue-se a si mesmo. Mata logo o teu eu. Está disposto? Tio, eu estou disposto. Pois bem, não acabou não. Está disposto a negar o teu eu? Estou. Então depois de você negar o seu eu, sabe o que você faz? Toma cada dia o quê? A tua cruz. Depois você segue. Peraí. É muito complicado, hein, Jesus? É meio pesado, né? É pesado mesmo. Vou dizer mais. O salário do teu pecado é a morte. Vou dizer mais, Deus não toma por inocente o culpado. Vou dizer mais, só existe um caminho. Ele vem, restringe tudo. Ele diz, ó, larga a porta que conduz para a perdição. Mas para a salvação, como é que é a porta? Estreita. O Evangelho reprova a conduta da sociedade. O Evangelho diz que o homem tem que renunciar, que o homem tem que perder. Diz que se, como o grão de mostarda, o grão só sobrevive e multiplica, se ele morrer, nós temos que morrer. O homem velho morre, pelo que se alguém está em Cristo, ele é o quê? Nova criatura. Ora, se eu sou nova criatura, o que tem que acontecer com a velha? Morrer. Alguém quer morrer aí? Ninguém quer. Nós tendemos a acreditar no ser que jogue do nosso lado, que autentique a nossa postura, nosso comportamento, que diga sim para a gente o tempo inteiro e que de vez em quando a gente falar com ele, ele vem para nos socorrer nas nossas necessidades, como se ele fosse um supermercado diante do qual eu estou, no qual eu entro quando minha despensa esvazia. Agora, o Deus da Bíblia não, ele não é assim. O Deus do Evangelho diz que tem que ter renúncia. O Deus do Evangelho diz que tem que mortificar carne. O Deus do Evangelho diz que tem que ter perseverança. O Deus do Evangelho fala não de um Deus empregado, de um ser humano senhor. O Deus do Evangelho fala de um relacionamento. E relacionamento só é bom para ambos quando ambos cumprem o seu papel no relacionamento. Nenhum relacionamento dá certo se um só fala com o outro uma vez por semana. Nenhum relacionamento dá certo se um só fala com o outro quando está precisando de algo do outro. Agora a gente acha que com Deus funciona. Então por que nós temos a tendência a acreditar em Deus? Porque Deus está do nosso lado. Agora por que nós temos a tendência de desacreditar do diabo? Porque o diabo, ele veio para matar, roubar, destruir, ele está com a camisa do time oposto. Esse negócio é invenção da Bíblia, esse negócio é invenção de homem, esse negócio de inferno não existe, esse negócio de diabo é palhaçada. Meu irmão, Deus fala uma coisa para você. Se você crê em Deus e acredita que a Bíblia é a palavra dele, você não tem como negar a existência do diabo. Pastor, eu não consigo crer, o problema é todo seu. Mas a Bíblia clarifica a palavra de que ele é uma realidade e desde sempre. Diz que ele está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Paulo diz que a gente tem que tomar toda a armadura de Deus para a gente possa resistir no dia mal, porque a nossa luta não é carne, contra a carne, contra a sangue, contra as hostes espirituais das regiões celestes, para que a gente possa suportar contra as astutas ciladas do diabo. Apocalipse diz, ai de vós terra, porque o diabo desceu até vós. Apocalipse fala que no último tempo ele será amarrado de forma que ele ainda é solto. A realidade dele é incontestável. Só que no tempo pós-moderno é complicado acreditar nisso. A gente não crê facilmente. Agora, por que a gente tem dificuldade de crer no diabo? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso em 10 minutos. Por que o homem hoje tem dificuldade de crer na existência do diabo? 2 Coríntios capítulo 4. Volta um pouquinho aí. 2 Coríntios capítulo 4. Se você ler 3 e 4, preste atenção no que eu vou lhe falar. Está escrito assim. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, é naqueles que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus deste século fez o que? Leia bem para mim. Cegou o quê? Os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, é naqueles que se
perdem que está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o quê? O entendimento dos incrédulos. Por que a gente tem dificuldade hoje de crer no diabo? Porque o Deus desse século, quem é o Deus desse século? O mundo jaz em quem? No maligno. O Deus desse século, o diabo, cegou os olhos do entendimento. Mas peraí, pastor, essa é a geração mais bem formada de todos os tempos. Verdade. Verdade. Quando meu pai queria se comunicar com alguém na China, ele tinha que mandar uma carta. Lá na década de 60, meu pai tinha que mandar uma carta, escrever com a mão e mandar uma carta para lá. Uma carta daqui do Ocidente para o Oriente levava em torno de 28 dias. O chinês ia receber a notícia do meu pai aqui no Rio de Janeiro, sim ou não? Quanto tempo depois? Agora você quer falar com teu amigo na China, como é que você faz hoje? Entra no computador, amigo, aí aparece ele na tela lá. Cortou o cabelo hoje? Ontem você não estava assim? Pô, como é que tu sabe que ele cortou o cabelo? Ele está na China? É porque é rápido. Muita informação. Informação não é sinônimo de conhecimento. Lembra que eu falei sobre o Kaká no início? A gente sabe que ele é branco, que ele é alto, que ele joga no Real Madrid, que ele ganha bem, que ele é casado, que ele é crente. A gente sabe tudo sobre o Kaká, mas não conhece o Kaká. Ser bem informado não é obter conhecimento. Esse texto está dizendo que o Deus desse século cegou o entendimento. Cegueira espiritual. Cegueira espiritual é provocada pelo diabo. De modo que, escuta você que está aqui, dizer que o diabo não existe não é prova da inexistência dele. Mas você também vai dizer, mas pastor, crer na existência do diabo não é prova da existência dele. É verdade. Mais uma vez, a sua lógica tem razão. O fato de eu crer no diabo não significa dizer que ele existe. Mas, quando eu creio que ele existe e me guardo dele, talvez ele não consiga me vencer. Mas não crer, e caso ele exista, você está perdido. É como aquela experiência que eu já contei para vocês algumas centenas de vezes. Quando a gente fazia psicanálise na PUC, um dos meus professores, dos mais renomados psicanalistas desse país, começamos um curso, o curso não era nem um curso de psicanálise, era pós-graduação entre pensamento convergente entre psicanálise e filosofia lacaniana. Psicanálise lacaniana e filosofia. Começamos 9 e terminamos 2. Esse professor, muito inteligente, cabeção, o cara é bom. Vale a pena aprender com aquele homem. Depois que a gente fez amizade, no corredor, ele me perguntou, Neil, cara, tu é pastor mesmo, cara. Você não tem cara de pastor, você não tem... Teu veículo não é de pastor, tua roupa não é de pastor. Você não tem nada de pastor. Eu falei, pois é, eu não pareço, mas sou. Pior quando aí não parece. Né? Ou o contrário. Né? Sou. Aí ele entrou no discurso. Você crê em Deus mesmo? Diabo. Você acredita em céu, inferno? Você acredita em anjo, demônio? Você acredita nessas tolices? Eu falei, acredito, Alexandre. Mas acredito assim, com toda a minha alma. Pô, como é que pode um cara inteligente como você acreditar numa baboseira dessa? Como é que pode, rapaz? Eu falei, acredito. Tanto quanto eu creio em Deus, eu creio no diabo. Tanto quanto eu creio no inferno, eu creio no céu. Tanto quanto eu creio em anjo, eu creio em demônio. Cara, como é que pode? Não entra na minha cabeça. Eu falei, é problema da tua cabeça. Você acredita que quem não tem Jesus vai para o inferno? Acredito. Quem tem Jesus vai para o céu. Não posso acreditar num negócio desse. O problema é seu. Eu respeito a tua incredulidade. Eu perguntei, você acredita no quê? Aí ele falou, acredito na reencarnação, rapaz. É muito mais lógico. Você vai transmigrando. Você vai evoluindo enquanto ser, até atingir o eu impessoal e se tornar um com o cosmos. Aqui você fez, você vai pagar na outra vida. Se você não fez, você vai ser recompensado. Isso é a lógica. Eu falei, não tem problema nenhum. Eu sou simpatizante da reencarnação também. Agora estamos começando a falar a mesma língua. Não, peraí, filho, não é bem assim não. Porque, vamos lá, se eu viver uma vida pia, decente, honesta, se eu viver uma vida equilibrada, uma vida de bondade, de boas obras, de equilíbrio, quer dizer então que se eu for assim, na outra vida
eu venho numa vida melhorzinha. Isso, Neil. E se eu fizer só asneira? Aí na outra vida você pode reencarnar num jumento. Mas mesmo o jumento, Neil, veja a justiça, ele pode evoluir. Como os hindus. Por que os hindus não fazem buraco no chão, queimam o corpo? Porque podem matar uma minhoca. E por que eles não podem matar uma minhoca? Porque pode ter sido um parente seu. É isso que eles dizem. Eu respeito e mesmo. Então é assim que funciona. Se eu viver uma vida pia, na outra vida eu estou melhorzinho. Legal. Então eu estou tranquilo. Porque o meu Deus diz que eu tenho que ser fiel à minha mulher, tenho que ser um bom pai, tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Diz que eu tenho que ser cidadão das duas partes. Então, Alexandre, eu sou um bom pai, cara. Eu acho que eu sou um bom marido. Eu sou um camarada que eu abençoo gente pra caramba. Se eu for botar no papel quantas famílias eu já ajudei a restituir, quantas pessoas já ajudei a curar, quanta gente aconselhei, quanto da minha vida eu gasto no serviço ao próximo, Alexandre. Na outra vida eu tô feito, meu amigo. Pelo amor de Deus, você é presidente dos Estados Unidos, pelo menos, ou um senadorzinho dos Estados Unidos, alguma coisa assim, com o salário deles, tal. Porque eu estou tranquilo, porque a minha vida é pia. Então eu estou tranquilo. Agora, Alexandre, vamos supor, uma suposição, toda a tese traz consigo uma antítese, e quem sabe a gente chega na síntese, né? Se a reencarnação é realidade, eu estou tranquilo. Agora, vamos supor que a reencarnação não exista, e esse negócio de céu e inferno exista de verdade, e que só Jesus seja o caminho, e que em nenhum outro haja a salvação, senão só por Ele mesmo. E esse carpinteiro lá de Nazaré, que disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Esse carpinteiro lá de Nazaré que dividiu a história, vai que esse cara não é louco, esse cara está falando a verdade. Se Jesus for o único caminho para Deus, para onde você vai quando você morrer? Nego, vamos parar com essa conversa, com esse negócio aqui, não está. Aí eu falei para ele, Alexandre, mesmo que Jesus não tivesse existido, vale a pena crer nele. Porque nós cremos nele. Se a vida é reencarnacionista, nós estamos bem abertos. Meu irmão, você vai vir melhor na outra vida no nome de Jesus. Agora, nós cremos nisso. Agora, quando a gente vai falar das trevas, quando a gente vai falar da luz, quando a gente vai falar do espiritual, esse homem que é extremamente inteligente não consegue traduzir ou transferir a sabedoria humana para a sabedoria espiritual. Quando é para entrar no mundo dos espíritos, a sabedoria é cega. Peça para ele falar de astronomia, peça para falar de neurociência, peça para falar de o que você quiser. Agora, quando é para entrar nas coisas espirituais, diz o texto, o entendimento é cegado. É mais ou menos o que diz, para a gente terminar, 1 Coríntios capítulo 2, volta um pouquinho lá. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento. Agora você vai entender melhor o que eu estou querendo te falar. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, vamos ao versículo 12. Veja o que Paulo diz aí. Ora, 1 Coríntios 2, 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito de onde? Liga para mim. Do mundo. Mas sim o Espírito que provém de onde? Diz para mim. De Deus. Então eu vou perguntar, ora, nós não temos recebido o Espírito da onde? Mas nós temos recebido o Espírito da onde? De quantos Espíritos está falando esse versículo? 2. Um vem da onde? E o outro? Nós temos recebido o Espírito do mundo ou de Deus? Para quê? Para que Deus dá o seu Espírito? A fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Quem é que pode entender as coisas do Espírito de Deus? Quem recebeu? O Espírito de Deus. E o homem sem o Espírito de Deus pode entender as coisas de Deus? Não. Mesmo que ele seja o homem mais sábio do mundo. Com ele acontece o que está nesse mesmo capítulo, só que no versículo 18. Capítulo 1, 18. Mesma página aí. Porque a palavra da cruz é deveras loucura. Para quem? Para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o quê? O evangelho, para quem está perdido, é loucura. Tu acredita mesmo no negócio de céu, de inferno? O cara está sentado e fala assim, pastor, eu é um idiota. Ele não sabe do meu currículo. Mas falar de céu e inferno faz de mim um idiota para o homem sábio do mundo.
Fala assim, o cara está falando de... Esse cara é um idiota. Isso aí é alguém que não deu certo na vida e abriu uma igreja para ganhar dinheiro e está aí fazendo lavagem cerebral no outro. Tem muita gente que é assim, tem muita igreja que é assim mesmo. Agora, não precisa saber de onde eu vim, o que eu estudei, quanto tempo eu estudei, qual a minha formação. Está falando de céu e inferno? É idiota. É a mentalidade do homem contemporâneo. Porque falar do evangelho para ele é loucura. Mas por quê? Porque existe o espírito que é do mundo e o espírito que é de Deus. Por que Deus deu o seu espírito? Para que a gente entenda as coisas de Deus. Aí, no capítulo 2 ainda, nós vamos lá no versículo 14. Olha o que diz lá. Ora, o homem natural, o quê? Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura. E não pode entendê-las. Por quê? Elas se discernem espiritualmente. Não adianta tentar explicar para quem não tem o Espírito as coisas do Espírito, porque ele não vai entender. Agora o versículo seguinte diz, mas o homem espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. De modo que, por que é difícil acreditar no diabo hoje? Porque o Deus deste século cegou o entendimento, cegueira espiritual. Entendimento espiritual cegado. É faca, mas não está molada, não serve para nada. Ele consegue entender os átomos, ele consegue entender o mundo que é invisível, mas é microscópico. Não dá para ver com os olhos humanos, mas com o microscópio dá. Mas o mundo espiritual, ele não consegue penetrar. Está acima da capacidade dele, porque o Deus do século cegou o entendimento dele. E até falar nisso é loucura. É idiotice. Por isso não é simples acreditar no diabo. Por isso não é simples acreditar esse negócio de inferno. Porque soa idiota para o homem contemporâneo. Agora, irmãos, nós que somos da fé, nós que recebemos de Deus a graça de poder estudar no secular, quantos doutores nós temos na nossa igreja, quantos pós-doutores nós temos aqui. Gente que de repente não é doutor em nada, mas não é retardado, penso, você é ensinado a pensar aqui. Vive num mundo que rejeita as coisas de Deus. Quanto mais longe de Deus, mais perto do diabo é o mundo. E a gente vê que o mundo está excluindo Deus de tudo, de tudo, de tudo. Veja no que o mundo está se transformando com ligeireza. Veja no que a sociedade está se transformando à medida que arrasta Deus para longe dela. Veja no que a sociedade está se transformando quando ela só lida ou labuta no campo do carnal, do humano, do concreto. Quando abre mão do metafísico, porque não pode explicar. Se eu não posso explicar, eu não creio. De modo que eu não tenho como acreditar numa coisa que eu não posso justificar. Pois é, o homem está se deificando. Ele precisa de respostas para tudo. A fé está sendo tirada do seu consenso. Por que eu preciso orar, irmão? Porque a Bíblia deixa claro que existe um diabo. Irmão, nosso tempo acabou, lamentavelmente, e a gente vai ter que parar. Eu quando abro o jornal, quando ligo a televisão, quando eu olho pela janela, quando eu vejo não só o que um homem faz com o outro, quando eu vejo um pai estrupando seu bebê, quando eu vejo um jovem espancando a sua avó, quando eu vejo um pai jogando o filho pela janela, quando eu vejo essa barbárie que a gente está vendo acontecer, e que não acontecia bem pouco tempo atrás, todos nós ficamos perguntando por quê. Por quê? Algumas coisas bárbaras que a gente não sabe explicar. E a gente acha que tudo é respostas biológicas. Leva um endemoniado no psiquiatra, ele vai jogar remédio, barbitúrico nele lá. Não precisa nem estar endemoniado. Entrou num gabinete psiquiátrico com remédio em você. Não olha para a tua cara hoje. Olha para o teu bolso. Porque a gente não pode explicar o que os nossos olhos não veem, a gente limita tudo ao campo do material. E no campo do material nós estamos perdendo o controle geral. Quando eu ouço na TV hoje, policial em Botafogo na cabine foi assaltado. Policial foi assaltado, policial civil dentro da viatura foi assaltado em Vigário Geral. Eu falei, meu Deus. Essa barbárie de um homem estuprar uma mulher e arrancar os pedaços da sua perna, jogar dentro da bolsa e botar na rodoviária. De um pai e uma mãe matarem e esquartejarem seus 2 filhos. A gente fala assim, você acha que essas são atitudes estritamente humanas?
esse desejo de morte que de vez em quando passa na tua boca, esse vazio que parece o tamanho do planeta, que invade teu ser de vez em quando, essa ausência de vontade de viver, que assola a humanidade, que faz a gente viver essa epidemia de suicídio, essa ganância pela aparência, por ser bonito, por ser gostosa, por ser aceito, essa doença que a gente tem com a estética de querer ser aceito, 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 aceito. Se não for aceito, entra em pânico. Você acha que tudo é só humano? Você acha que não tem nada que transcenda a nossa capacidade de discernir? Se a gente sabe tudo, por que a gente não resolve tudo então? Por que não está tudo resolvido? Se nós, seres humanos, conhecemos tudo, por que os problemas e as dores prevalecem? Por que não acaba com isso tudo de uma vez? É porque existem, irmãos, dimensões que são superiores. Dimensões que estão além da nossa capacidade de entender e que a gente só pode compreender e discernir com o Espírito de Deus. Porque se não for pelo Espírito de Deus, vai continuar parecendo loucura. Loucura. E a Bíblia diz que ou a gente tem coragem de ser louco, ou a gente enlouquece. Quem tem entendimento, entenda. Porque parece que ser louco hoje é ser o natural. Porque se os normais vivem essa sociedade que a gente vive, se ser normal é viver a vida que a gente vive, pelo amor de Deus, sejamos loucos. Porque parece loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é poder de Deus. Por que a gente precisa orar? Por que a gente precisa ter contato com Deus? Por que a gente precisa caminhar no metafísico, no espiritual, no mundo dos espíritos? Porque só lá a gente encontra paz para o nosso mundo subjetivo, que a gente também não vê, não enxerga, não pega. Agora, enquanto a gente achar que a gente só precisa de sapato, de roupa, de arroz e feijão, de comida bacana, que a gente precisa de roupa bacana, de estar magrinho, de cabelinho penteadinho, ou quem sabe oriçadinho, de gel na cabeça, né? Ter um olerite bem gordo. Ainda assim a gente vai ter a gordura do olerite, mas a pobreza da alma. E a gente vai ver porque somos pobres, muitas vezes tão pobres que tudo que a gente tem é dinheiro, nada mais. Nada mais. Nada mais. E a gente vê a sociedade como é que a gente está. Precisamos orar. Porque deixar de orar é pecado. Segundo, porque transforma a nossa relação, o nosso encontro com Deus em relacionamento. Terceiro, porque existe um diabo. E nós aprendemos por que é difícil acreditar no diabo hoje. Porque o Deus desse século cegou o nosso entendimento. Temos sabedoria para tudo, menos para as coisas espirituais. E muitas vezes nós que somos espirituais, ficamos preocupados com a opinião deles que não são espirituais. Quando eles que deviam buscar a nosso conselho, nossa opinião, muitos de vocês é que buscam o conselho deles, que são só um pedaço de carne andante. Uma holografia, um holograma de infelicidade. E a gente tem a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, que é o nosso penhor, a gente abre mão disso para viver uma vida de aparência. Meu irmão, o diabo anda ao teu redor, querendo te tragar. E você sabe o que é tragar, né? Você que fuma, é escravo desse cigarro, sabe muito bem o que é tragar. Você pega um cigarro que deve ter uns 10 centímetros, você o acende e põe na boca. E você dá um trago. À medida que você dá um trago, o que acontece com esse cigarro? Vira pó. Ele vai desconstruindo. O diabo anda ao vosso derredor querendo te tragar, te desconstruir, te transformar numa guimba, te transformar em algo que parece, mas que não é. Ele vai destruindo bem devagarinho, trago por trago. Olha para fora, olha para a sociedade. Você vai ver se a gente está sendo tragado ou não. Devagarinho. Todo dia um pouquinho de desgraça. Todo dia uma barbaridade. Todo dia uma animalidade. Todo dia uma diabolicidade. Devemos orar porque existe um diabo. Ele está ao vosso derredor querendo estragar. Mas quem está em oração ama o Senhor. E quem ama o Senhor o livra. Que Deus te abençoe, irmão. Te dê entendimento, sabedoria para entender. Porque a Bíblia diz que quem tem entendimento, entenda. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor.